Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa casa, a esse Centro Espírita Servos de Jesus e Maria. Que possamos cada um de nós encontrar exatamente o que viemos buscar. Que possamos levar exatamente aquilo que nós merecemos. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele está em nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir desse assunto. Nós vamos falar do dever. O dever. O que é o dever? Qual é a importância do dever em nossas vidas? A palavra, com o tempo, ela vai tomando novos sentidos, novos significados, mas, a princípio, dever significava ter algo, ou ter uma obrigação, ou ser devedor. Mas ela foi se transformando, foi agregando, foi somando novos significados. Quando ela passou por uma transformação, por uma mudança, onde era ter algo, passou a ser ter algo em dívida. Onde era ter obrigação, agregou outro valor. É ter uma obrigação ou uma responsabilidade. O sentido evoluiu. E como tudo evolui, como nós evoluímos, nós temos que acompanhar o sentido, o significado e a evolução das palavras. E entender que, em outra hora, aquilo que fazia um sentido para nós, agora ele faz outro sentido. Pela própria evolução do ser, nós fazemos com que as palavras mudem, o significado mudem, e a gente tem que acompanhar o significado das palavras. Tanto no sentido financeiro quanto no sentido moral, nós conseguimos empregar a palavra dever. No sentido financeiro, esse sentido financeiro a gente não vai entrar muito dentro dele, porque fica a cargo dos profissionais que têm esse conhecimento das leis, enfim, por aí vai, que estudou para isso, e esse não é o caso dessa palestra. Mas, sabendo-se que a palavra dever, ela está bem presente no sentido financeiro, nas leis, do homem, nas leis da matéria. Mas e no sentido moral e ético? Esse sim, esse está dentro dos nossos estudos, está dentro da doutrina. No sentido moral e ético, nós entendemos que o dever nos acompanha desde sempre, desde a nossa criação. O dever, ele faz com que nós evoluímos, cumprindo o nosso dever reto, certo, as nossas obrigações, faz com que nós conseguimos evoluir. Quando nós ouvimos uma vozinha, quando nós pagamos algo e recebemos um troco, e aquele troco vem num valor a mais, diferente do que aquele que nós deveríamos receber, logo vem uma voz e ela nos fala, ela nos cobra. Tem algo errado. Essa voz é a nossa consciência, é o nosso dever moral, é compreender e atender essa voz. Assim nós estamos cumprindo com o nosso dever moral. A nossa razão, a nossa consciência, ela nos cobra, ela nos mostra o que é certo, ela nos mostra o que é errado. E daí a nossa liberdade é que vai nos direcionar. Nós vamos fazer o certo ou nós vamos fazer o errado? Quando nós cumprimos com o nosso dever moral, nós fazemos o certo. E nós fazemos o certo porque é certo. E simplesmente por isso. Não tem mais e nem menos. Fazer o certo porque é certo. Não fazer o certo para mostrar que nós somos certos. Não fazer o certo para receber elogios que estamos fazendo o certo. Não fazer o certo para que as pessoas
fique apaixonado pelas nossas atitudes. Isso é consequência. Fazer o certo é a nossa obrigação. Nós temos a liberdade, sim, de fazer o certo ou não fazer o certo. Mas, atrás dessa liberdade, tem a consequência do que nós vamos fazer. E aí sim, cada um arque com a consequência do dever cumprido ou não cumprido da maneira certa a ser cumprida. A obrigação moral, o dever moral, ele está em nós. Ele não vem de fora. Diferente do dever e da obrigação financeira, das leis do homem, isso é imposto, né? Se a gente não fizer, a gente tem as consequências aqui mesmo. Mas o dever moral, a obrigação moral, ela está em nós, faz parte do ser humano, é a nossa essência. Ela só depende da evolução, para que assim nós agimos melhores, agimos bem, façamos o certo, conforme tem que ser o certo. Agir dentro do dever moral, fazer a coisa certa, é o exemplo que nós damos para os nossos semelhantes. Se nós não fizermos o certo, nós não podemos cobrar de nosso semelhante. Mas não é cobrar incisivamente, chegar lá, ó, você... Não, é com as nossas atitudes mesmo, com os nossos exemplos. Não podemos reclamar das pessoas que ainda não conseguem exercer o dever moral conforme deve ser exercido. Tem uma obra, eu já tinha visto essa obra, não estudei, já tinha lido algumas coisas, e como eu estava estudando para trazer essa palestra, eu voltei a essa obra. Ela é uma obra que o Chico Xavier, ele fez essa obra, dentro de alguns estudos que ele fazia, eles com os companheiros deles lá, igual um estudo que a gente tem aqui, né? Vem algumas perguntas e ele, acerca dessas perguntas, ele faz uma dissertação, estuda essa pergunta e esclarece essa pergunta dentro do estudo que eles fazem lá. Ela é muito interessante, essa obra. Essa obra se chama Religião dos Espíritos. Essa obra ela é composta por 4 volumes. E cada volume estuda uma das obras de Kardec, que são as 4 primeiras obras de Kardec. Essa obra em si, Religião dos Espíritos, ela é uma dissertação sobre a obra O Livro dos Espíritos. Ou seja, eles estudam uma pergunta do Livro dos Espíritos, vê a resposta e através daquela resposta eles fazem os estudos e esses estudos foram digitados e apresentados. As outras obras são Seara dos Médiuns, que é o livro do médium, O Espírito da Verdade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e Justiça Divina, que é o Céu e o Inferno. São essas 4 obras. Mas aqui eu tirei algumas informações, é a Religião dos Espíritos. Ela é composta por 91 sessões, são as sessões públicas, igual a gente está fazendo aqui. E aí, dentro dessas sessões, ele faz ali os seus estudos, conforme eu já falei, para estudar a doutrina espírita dentro da questão religiosa. O primeiro estudo dessa obra é uma cartilha, vamos dizer assim, é Se Tiveres Amor. Esse Se Tiveres Amor, eles foram lá estudar a questão 887, eu vou falar um pedaço dela aqui, está no Livro dos Espíritos, e quem quiser ter ela na íntegra pode procurar lá. Jesus também diz, amai até mesmo os vossos inimigos. E aí ela continua, está lá na terceira parte das leis morais, do Livro dos Espíritos. Nós vimos que o dever moral vem de dentro, é uma essência nossa, né? Se tiveres amor,
caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina, e a dissipar as trevas. E aí ele continua. Cada sessão é uma página, e cada página vai falando acerca de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos para estudar, se não tiver compreendendo, essa cartilha, ela nos auxilia muito, embora não tenha lá todas as questões do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos são muitas questões. O quinto estudo desta cartilha, Religião dos Espíritos, é sobre a beneficência esquecida. Todos nós sabemos que é a beneficência. A questão 920, pode o homem gozar completa felicidade na terra? Bom, lá está a questão, lá está a pergunta, e o resumo dessa obra é: auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas, todavia abraça em casa os filhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. É dever para nós que temos uma criança em nossa guarda, ou uma criança próxima de nós, aqueles que ainda não são pais, mas com certeza vai ter sempre uma criança, auxiliar, mostrar o caminho certo, mostrar o dever a ser cumprido, mostrar para essa criança que, de acordo com o tempo, tudo aquilo que ela fizer vai ter um retorno, e que o melhor retorno que nós temos é a prática do bem, porque a vida, ela é um pêndulo. Tudo que empregamos nele, que ele volta para nós. Se empregarmos apenas coisas boas nesse pêndulo, cumprindo o nosso dever corretamente, a hora que ele voltar e que bater em nós, vai refletir em nós apenas coisas boas, porque foi disso que nós enchemos esse pêndulo da vida. E os médiuns? Aqueles médiuns que têm a mediunidade aflorida, acha que a mediunidade é um privilégio? Acha que a mediunidade é uma bênção divina dada a escolhidos? Pois bem, ledo engano. Temos os deveres. Aquele médium que vê, aquele médium que sente, aquele que fala, aquele que escreve, pode ter certeza que aquilo ali não é de graça. Pode ter certeza que ele tem um dever a cumprir. É analisar, é ver o que eu estou vendo, para que serve. Preciso falar? O que estou ouvindo, preciso falar? O que estou sentindo, preciso falar? Aquela intuição, preciso realmente escrever? Qual é o objetivo? A que serve? É dever do médium filtrar essas informações. Médium todos nós somos. Aqueles que têm um grau mais sensível de compreender aquilo que está vendo, aquilo que está ouvindo, aquele que estuda e entende o sentido dessa mediunidade que cada um tem. Cada mediunidade é aflorida em formas diferentes, em pessoas diferentes. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? No campo da mediunidade, não ouvirdes que o dever retamente cumprido é a bússola que proporciona o rumo certo? Então, quando o médium tem lá as suas sensações, tem lá as suas visões, olha bem o que vai falar. Presta bastante atenção no que vai passar. Porque é dever do médium passar corretamente tudo aquilo. E se ele vai passar corretamente uma informação,
que seja uma informação boa, que seja uma informação construtiva, que seja uma informação que vai levar para o caminho do bem. Porque se ele é um médium fraco, se ele é um médium falho, e se ele tem uma informação negativa, e se ele passar exatamente essa informação, e essa informação vier a trazer consequências danosas a alguém, ele é responsável também. Não só a pessoa que agiu daquela maneira, porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não as informações, de agir ou não conforme nós ouvimos, fomos auxiliados. Mas quem nos auxiliou vai compartilhar com a culpa, ou com o que vier, ou o que tiver de vir. E a felicidade? A felicidade está ligada ao dever? A felicidade e o dever. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um contribui para a infelicidade de outro? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Se nosso dever não for corretamente cumprido, não há felicidade. Cumprir com o nosso dever é uma obrigação moral, e a obrigação moral contribui para a nossa evolução, e só vamos conhecer a felicidade, não a alegria. A alegria nós temos. Nós vamos somente conhecer a felicidade após cumprir o dever moral, após evoluirmos moralmente. Para evoluir moralmente, nós temos como princípio a reforma íntima. A reforma íntima, nós vamos trabalhar as nossas virtudes, que todos nós temos, essas virtudes, menos ou mais trabalhadas. Através da reforma íntima, de trabalhar essas nossas virtudes, nós vamos estar cumprindo com o nosso dever moral. E aí, cabe a cada um encontrar em si fórmulas, o jeito certo, informações, escolhas adequadas, para que assim possamos evoluir moralmente. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe, vê-lo-ás, hora a hora, no quadro da circunstância. A cada momento que nos acontece algo, nós temos que reagir ou agir. E aí nós temos que ouvir aquela vozinha. Tá certo? Não só com tudo. A minha reação diante de tal situação é certa? Vai trazer benefício? Ou vai trazer mais discórdia? Qualquer que seja a situação. Eu falar ou não falar, o que pode acontecer? São essas circunstâncias do dia a dia, é observar o nosso dever moral, porque falar, esbravejar, reagir, a reação ela é muito imediata. Mas se nós conseguirmos a transformação, o mais imediata que seja a nossa reação, ela vai estar dentro do dever moral. Não é fácil. Na verdade é muito difícil. E todos nós que estamos aqui, eu entendo que vamos errar muito ainda. Principalmente nas reações quando nós formos agredidos. Verbalmente, moralmente, enfim, qualquer que seja a agressão. É muito difícil para nós, as nossas atitudes, ser corretas. Porque nós estamos neste mundo de prova, de expiação. Somos espíritos em evolução. Mas cabe a nós buscar, pensar. A cada circunstância que acontece no dia a dia,
Se nós conseguirmos direcionar algumas, ou uma que seja, ou pelo menos pensar, nossa, não agir da maneira correta. Esse não é um dever moral. Então nós estamos um pouco adiante. E de todas as obras que nós podemos pesquisar, estudar, tem uma que é a conduta moral do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o dever, tão interessante que a Iraci convida os palestrantes para terça-feira e ela determina os palestrantes de quarta e sexta. Esses aí já estão aqui todos os dias. E a Iraci, ela tinha me pedido para fazer uma palestra já bem... E eu abri o Evangelho e caiu lá, o dever. E eu li a mensagem. O dever é Instruções dos Espíritos, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu achei que não... E eu mudei o tema e fiz outra palestra. Depois eu mudei de novo e fiz outra palestra. Na terceira vez, a Iraci me pediu também. Por incrível que pareça, de novo o dever. Então acho que serve para mim, né? Porque foram 3 vezes e nas 2 primeiras eu hesitei. E nessa agora... Então, se nós abrirmos o Evangelho no capítulo 17, Sedes Perfeitos, Instruções dos Espíritos, do Espírito, tem lá o dever. O título é o dever. Leiam na íntegra, porque é show. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Está achando que o dever é só para a nossa evolução? É uma obrigação moral para com o próximo. O dever é a lei divina. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades como nos mais altos elevados. Então o dever, a partir do momento em que fomos criados, como dizemos, simples e ignorante de conhecimento para a nossa evolução, porque é assim, nós temos o livre-arbítrio e temos essa dádiva divina para a nossa própria evolução. Até o momento em que estamos muito, mas muito evoluídos, com mais grau de evolução, mesmo assim temos dever. A obrigação de cuidar do próprio desenvolvimento, combater nossas imperfeições e buscar a elevação pessoal. Isto é fundamental para que possamos cumprir nosso dever para com os outros. Eu encontrei um livro, uma cartilha, ela é pequenininha, quem depois quiser procura na internet, ela é facinha, chama O Evangelho em Casa. É bastante interessante. Ela é psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. E lá nessa obra, ela tem, se não me engano, 4 evangelhos que os autores fazem em sua própria casa, e ele vai narrando como que é o evangelho, né? São, se não me engano, ou é 4 ou é 5, mas esse que eu tirei, essa parte aqui, é do primeiro evangelho que eles fizeram no lar deles, na casa deles. E lá tem uma historinha que chama O Dever Esquecido. Eu achei interessante essa história, porque ela faz com que a gente analise. Essa história, ela conta que um rei muito rico, ele tinha que fazer uma viagem. E ele ia ficar fora da casa dele, do palácio, né? Provável que é um rei, né? Um bom tempo. E ele chamou o filho dele. E entregou nas mãos do filho dele uma certa quantia, um valor bem expressivo, um valor muito grande. E falou para o filho dele:
Com este valor você vai construir uma bela casa, uma casa muito boa. E esse valor que eu te passei vai dar para você fazer essa casa. Eu tenho que fazer uma viagem e vou ficar muito tempo fora. Quando eu voltar, eu vou até a casa que você construiu. E assim o rei fez. Ele foi viajar. Depois de muito tempo, nessa viagem do rei, o filho dele entendeu que o pai ia demorar muito. E ele entendeu que aquele valor expressivo que ele tinha recebido, ele podia fazer uma casa mais ou menos com materiais ruins. Onde era mármore ele pôs qualquer pedra, onde era para ser pedra ele pôs torrões de barro, enfim, ele foi fazendo uma casinha mais ou menos. E o valor que sobrou, que foi uma quantia expressiva também, ele pegou para ele, juntou com os amigos dele, transtornado, meio louco igual ele mesmo, e gastou o dinheiro, gastou a quantia todinha. E dado o momento, o rei voltou. E quando o rei voltou, encontrou ele cansado, doente, enfim, não estava em suas melhores condições. E falou para ele: vamos ver a casa que você construiu com o dinheiro que eu te dei, com a importância e valor que eu te dei. E chegou lá, estava um casebre, caindo aos pedaços, a chuva por si só estava desmoronando. E o rei olhou para o filho e disse para o filho: essa casa que você construiu é para você morar. O dinheiro que eu te dei, eu idealizei uma casa muito melhor. Mas se para você te serve, se você quis construir esta, é com esta que você vai ficar. E estudando esta obra, ele vai explicar o sentido que ele empregou nessa história. É muito interessante. O sentido que o patriarca do Evangelho no Lar, se não me engano, o nome dele é Osvaldo, e o nome da esposa dele agora não vou lembrar o nome dos personagens não. Mas lá ele explica, e no sentido dele, Deus é rei e os deveres que devem ser cumpridos. Busquem essa obra, leiam, que é interessante. Nós, espíritas, temos um lema, certo? Fora da caridade, não há salvação. Este é o lema de nós, espíritas. E eu encontrei uma frase do Chico Xavier que deveria ser o nosso lema. Ele fala: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. É um dever ser cada dia melhor. E quando nós temos a oportunidade de passar pelos ensinamentos de espíritos tão iluminados que passou por essa terra, aqueles que teve a oportunidade e que foram lá conhecer o Chico Xavier, meus parabéns, porque eu dessa vez não fui. E não foi por falta de oportunidade não, mas foi por uma falha minha mesmo. Então a mensagem que eu trouxe, o estudo que eu trouxe, ele é muito simples, na verdade é muito fraco, mas é para despertar em nós a vontade de buscar esses conhecimentos, de trazer para dentro de nós, a cada palestra que nós ouvimos, buscar nessas palestras algo que faça com que a gente busque conhecimento, com que a gente busque evoluir, com que a gente possa cada dia nos tornarmos pessoas melhores.
não apontar os nossos erros. Sabemos o que nós erramos, sabemos que neste passado próximo da nossa reencarnação até agora, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa velhice, enfim, cada um ao seu estado, fizemos coisas erradas e vamos fazer coisas erradas, mas que possamos aprender e que possamos entender que é nosso dever buscar compreender os ensinamentos de Jesus. Saber que Jesus esteve por aqui para nos ensinar o caminho certo, para que assim possamos ter menos dores, para que assim possamos encontrar a felicidade através da nossa evolução moral, através da nossa busca. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes pela caridade de estar me ouvindo. Eu sei que temos muito a evoluir e vamos evoluir juntos, todos nós. Muito obrigado a todos.